Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias desta quarta-feira. Depois de 47 dias, a média de mortes por Covid está abaixo de 400. Desde 26 de janeiro, quando estava em 369, a média registrava mais de 400 vítimas. Já foram confirmadas mais 336 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 655.585. Também foram registrados 52.094 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.432.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 394 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 35%. A média de casos na última semana foi de 41.971 registros por dia. Os dados também mostraram uma tendência de baixa, com uma queda de 43% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 3 unidades da federação indicaram alta: Amapá, Distrito Federal e Tocantins. Em estabilidade, agora estão 5 estados: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Norte. 19 estados, hoje, registraram queda. Mudando de assunto, a funcionária de TV russa, que ficou famosa aí nos últimos dias, ela invadiu um programa de notícias com uma placa para denunciar a ofensiva na Ucrânia. Ela terá que pagar uma multa de cerca de R$ 1.375. Ela não chegou a ser presa pelo Tribunal de Moscou. A funcionária de uma rede de televisão russa que invadiu um noticiário ao vivo para denunciar a ofensiva na Ucrânia foi multada em uma quantia equivalente a $275. A mulher foi julgada por ter se manifestado ilegalmente, segundo um tribunal de Moscou. Na noite de segunda-feira, ela entrou no noticiário e ficou atrás da apresentadora com uma faixa que dizia: "Não há guerra, não acredite na propaganda, aqui eles estão mentindo para você." A Ré se declarou inocente e disse ainda estar convencida de que a Rússia está cometendo um crime e é a agressora da Ucrânia. Ela poderia ter sido condenada a 10 dias de detenção, mas foi liberada. Passei 2 noites sem dormir, o interrogatório durou mais de 14 horas. Não deixaram eu me comunicar com meus parentes, não me deram ajuda legal. A editora ainda enfrenta acusações criminais que podem levar a duras penas de prisão. A defesa teme que as autoridades decidam dar o exemplo para que outros críticos se calem. Infelizmente, nos últimos anos eu trabalhei no Canal 1 fazendo propaganda para o Kremlin e agora estou muito envergonhada disso. Me envergonho por ter permitido que mentiras fossem contadas na TV e por ter deixado que os russos fossem transformados em zumbis. Ficamos em silêncio em 2014, quando tudo estava apenas começando. Não fomos aos protestos quando o Kremlin envenenou Navalny. Apenas assistimos silenciosamente a esse regime anti-humano. E agora o mundo se afastou de nós e 10 gerações de nossos descendentes não lavarão a vergonha desta guerra fratricida. E o prolongamento aí dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode trazer enormes prejuízos para a indústria brasileira. O alerta foi feito em um relatório da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Um dos principais problemas é o aumento no custo das matérias-primas. E a consequência é que esse reajuste deve ser repassado para o consumidor. Já são mais de 20 dias de conflito no leste europeu e, por enquanto, as rodadas de conversas em busca de um acordo para o cessar-fogo fracassaram. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta o mundo todo e a indústria brasileira é uma das vítimas. O alerta foi feito em um relatório elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A cada novo dia de combate em território ucraniano, os prejuízos só devem aumentar. Estamos acompanhando com atenção os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no Brasil. É claro que tem um efeito humanitário muito importante, mas a gente sabe que no Brasil também terão efeitos econômicos que podem ser muito significativos. O comércio entre o Brasil
e esses países. Ele é pequeno quando se fala da Ucrânia, mas é significativo quando se fala com a Rússia, especialmente alguns produtos importantes, como fertilizantes para a produção agrícola. O primeiro efeito negativo, segundo a CNI, é causado pelo aumento dos preços das matérias-primas usadas pela indústria, principalmente os produtos agrícolas, minerais e fontes energéticas. E o reajuste no custo desses insumos deve ter reflexo imediato na inflação. No caso do petróleo, a alta não afeta apenas os preços dos combustíveis, mas também os produtos petroquímicos, como o plástico e as embalagens. De acordo com os dados apresentados pela CNI, entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março, os preços de alguns desses produtos dispararam. O milho subiu 10,3%, o barril de petróleo 34,3% e o trigo 45,3%. Havendo esse aumento no preço do petróleo, há efeitos diretos e indiretos na economia. Os diretos são os aumentos que a gente já vê na bomba de combustível. A gasolina já subiu 18,8% na refinaria, o diesel 25% na refinaria, o GLP 16%. Agora, existem também os efeitos indiretos. São aqueles que chegam através de outras matérias-primas e que acabam prejudicando a indústria. E parte desses reajustes ficará com o consumidor, com o aumento de preços. Mas uma parcela dos custos terá que ser absorvida pelas empresas. E isso vai refletir principalmente na diminuição da margem de lucro, o que aumenta o risco de desemprego, falências e inadimplência. A primeira tentativa de todos os setores é sobreviver e vai tentar repassar esse preço, esse aumento no preço, esse aumento de custos que ele está sofrendo vai ser repassado ao consumidor. Então vai ser uma situação difícil para empresas e consumidores. Outro impacto para a indústria é o risco de escassez de produtos, principalmente componentes para a fabricação de chips e semicondutores. A continuidade do conflito pode afetar a cadeia produtiva e comprometer o abastecimento dos mercados em todo o mundo, inclusive no Brasil. Assim como a Covid desmobilizou cadeias produtivas e tornou a obtenção de matéria-prima mais lenta, situação semelhante àquela pode acontecer, porque o mundo, como propôs o embargo à Rússia, agora tem que obter as mesmas matérias-primas de outros países. E isso muda a logística de distribuição dessas matérias-primas, né? Eu posso entrar em acordo comercial com o país, mas eu tenho que saber como é que eu vou retirar aquela mercadoria de lá. Como é que vai ser o frete, onde ele vai ser entregue, e como é que a minha logística vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Isso leva tempo para ser organizado. E nesse período pode haver dificuldade de obtenção de matérias-primas, sim. E mais do que nunca, a paz no leste europeu é um desejo mundial, principalmente pelas questões humanitárias, mas também para o equilíbrio econômico. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.